360 graus. Dois paraibanos começa enrolado porque hoje eu tomei a primeira dose, estou emocionado, saí há pouco de um drive-thru e gostaria que todos os brasileiros chegassem logo à oportunidade de receber a vacina. Recebi a vacina hoje, há pouco, mas gostaria e quero que Deus interceda e agilize para que todos os brasileiros tenham acesso. Vamos lá ao editorial. Dois paraibanos estão no foco das atenções nacionais. Juliette Freire, a paraibana candidata a ganhar o reality show da Globo, e Marcelo Queiroga, o paraibano que comanda o ministério mais estratégico do país em meio à pandemia. De qual deles devemos nos orgulhar? Pergunto. Juliette, com seu entretenimento baseado em valores firmes, tem ganhado a admiração de artistas, grandes marcas da indústria e até de políticos. Já Queiroga vem amealhando desconfiança da mídia especializada em cobertura política. No último final de semana, em um jantar com empresários em São Paulo, levou um passa-fora público do chefe Jair Bolsonaro. De acordo com nota divulgada pela revista Veja, Jair abordou Queiroga, Jair abordou Queiroga, que circulava com máscara, nos seguintes termos, abre aspas: "Tira essa máscara, porra! Tá querendo me sacanear?" Teria dito Jair Bolsonaro ao ministro da Saúde, segundo a revista Veja. Queiroga sorriu, tentando levar o puxão de orelhas para o campo da brincadeira, mas manteve a máscara. Não manteve, porém, sua missão mais importante: vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Como não fez a conta direito, teve que pedir desculpas. E parece disposto a assumir a culpa até dos malfeitos do presidente. Em uma demonstração de subserviência jamais vista até no seu antecessor, Pazuello, Queiroga, que chegou agora e fez quase nada, disse que o chefe da República não tem responsabilidade sobre a carnificina em curso. A culpa seria dele? Toda dele. Enquanto Marcelo Queiroga se penitencia, porém, os brasileiros ainda esperam a única resposta que realmente tem o poder de fazer a diferença no caos pandêmico. Vacina. Tem vacina? Tem vacina porque o Brasil lidera vergonhosamente o número de óbitos. Tem vacina porque os óbitos se multiplicam e a cada dia ficamos sabendo de mais e mais amigos e parentes e conhecidos que tombam por falta de vacina, por falta de planejamento, por falta de coração, num governo que vira as costas para os brasileiros em plena pandemia, num governo que espalha mais do que junta, num governo que deveria unir todos os estados e municípios no momento em que o Brasil mais precisa do braço forte de Brasília. Relatar aqui, né, que realmente as filas de vacinação estão longevas, né, estão quilométricas. Isso mostra que os pessoenses, pelo menos, né, por sua vez, estão preocupados com essa questão da vacinação, estão querendo se vacinar o quanto antes, e isso mostra também que a gente precisa cada vez de mais vacina. No espaço cultural, foram insuficientes as vacinas para o número de pessoas que procuraram lá,
no espaço cultural, terminou. Inclusive gerou um certo tumulto, mas aí a prefeitura de prontidão já foi lá, enfim, fez o remanejamento de outros lugares que precisava. E aí a gente faz esse apelo, né, que chegue mais vacinas o quanto antes. Até o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, disse que a Paraíba teria pelo menos 136 locais de atendimento Covid, que ele iria se debruçar sobre isso. Mas a primeira promessa que ele fez assim que assumiu o ministério foi justamente que traria milhões e milhões e milhões de vacinas que o governo federal iria comprar e distribuir para os estados. Então a gente segue aí na espera, né? Vai trazer também que a Prefeitura do Conde, aqui na área metropolitana da capital, ela firmou parceria com aquela casa Pequeno Autista, projeto bastante importante, esse convênio da Prefeitura com a Casa Pequeno Autista, que defende os autistas, as mulheres que sofrem aí de abusos. Daqui a pouco a secretária vai falar conosco, a secretária de Ação Social lá do município do Conde. E a Prefeitura de João Pessoa também firmou uma parceria, mas isso com a Secretaria de Saúde. Isso para testagem, né? Aquelas pessoas que sentirem que estão suspeitos com coronavírus, pode passar na Câmara Municipal, que faz o seu teste rápido. Lá é um convênio da Câmara com a Secretaria de Saúde. Qualquer pessoa chegando à Câmara de Vereadores de João Pessoa, suspeita de coronavírus, pode chegar lá. O suspeito é assim, é a pessoa dizendo: eu estou com sintomas de coronavírus, não é um médico encaminhando, para que as pessoas entendam, né? E aí rapidamente faz o teste. Será feito um teste rápido lá. Mas tem uma área reservada, né? Lá tem, inclusive é o plenário. Então, essa área está sendo no próprio plenário, já que as sessões elas estão de forma remota e eles colocaram lá no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Grandes destaques de ontem para hoje ficam em torno lá de Brasília mesmo, né? Essa polêmica envolvendo aí o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru, essa polêmica também envolvendo aí se essa CPI que vai investigar os gastos da Covid por parte da gestão da presidência vai ou não incluir o Rodrigo Pacheco, que é o senador, é o presidente do Senado. Ele deu declarações que essa questão não tem como essa CPI pegar os estados e os municípios como um todo, mas sim as verbas federais. As verbas federais que os estados e municípios receberam durante a pandemia, aí sim podem incluir nessa CPI também. A gente espera que todos sejam vacinados e venha uma preocupação, e essa preocupação faz parte justamente do editorial de hoje, não é? Porque o ministro Marcelo Queiroga, né, deu uma declaração sobre cerca de 1,5 milhão de vacinas, não é, que estão ainda para chegarem nos locais para a segunda dose, né? E essa aí é uma preocupação, inclusive minha, que eu vou tomar daqui a 18 dias. Mas certamente, como há uma atenção muito forte, eu tomei conhecimento, inclusive hoje, de que o prefeito Cícero Lucena vai se encontrar com o ministro da Saúde para tratar justamente desse assunto. Cícero está em Brasília nesse momento, inclusive fazendo algumas audiências, né, na capital federal com os ministros, né, em função justamente de projetos que ele já vai encaminhar, né, aos ministérios do governo federal. Sérgio Botelho, que é articular, né? Sérgio Botelho, que respira política, Sérgio Botelho, que sabe andar no tapete azul e no tapete verde, Sérgio Botelho, que é piolho no cafezinho, Sérgio Botelho, que é a cara de Brasília. Boa tarde, meu amigo Sérgio Botelho. O que é que o seu birô de imprensa traz para a Rede 360 News nesta terça-feira? Olha, Décio, em primeiro lugar eu queria registrar meu lamento pela morte do economista Heitor Cabral, por conta dessa terrível Covid. A Paraíba, Décio, perde uma figura necessária entre os que compõem a sua inteligência. Não se sabe quantos mais vão morrer em meio a tanto descaso e descompromisso nacional
com essa pandemia tão perversa. Meus pêsames à família de Heitor Cabral, morte que enluta toda a Paraíba. Olha, falar nisso, Décio, cerca de 1 milhão de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Você imagina isso que está acontecendo também na Paraíba. Até o momento, são 2 vacinas a serem aplicadas no país, as 2 em caráter emergencial, a AstraZeneca e a da Coronavac. Para a vacina AstraZeneca, a maior eficácia é alcançada quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses. Para a Coronavac, o melhor resultado, de acordo com os estudos, ocorre quando a segunda dose é aplicada no intervalo de 21 a 28 dias. Eu tomei a segunda dose com 14 dias. Espero que não tenha problema. Agora, é preciso alertar as pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. No Brasil, são 1,5 milhão de brasileiros que estão nessa situação. O alerta foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. E falar também em Covid, o primeiro-ministro da França, o Jean Castex, informou ao parlamento de seu país que as autoridades francesas estão suspendendo todos os voos com o Brasil até novas ordens. Você veja como está o prestígio do nosso país lá no exterior. Todos os voos estão proibidos ao Brasil até novas ordens. Está previsto um grande assunto aqui em Brasília, corrente, hoje e durante toda a semana, é o da instalação da CPI da Covid no Senado Federal. Está previsto para hoje à tarde essa instalação. Na oportunidade, espera-se que o presidente da Casa anuncie o alcance da comissão. Como se sabe, os governistas querem que a CPI investigue, além do presidente Jair Bolsonaro, também os governadores e prefeitos. Aliás, sobre isso, ainda há pouco no programa aí o Fábio falou sobre esse assunto. Não há consenso jurídico sobre a possibilidade de os governadores e prefeitos serem investigados pelo Senado. Por isso já pareceres dos consultores do Senado. Quer dizer, não cabe ao Senado e sim às assembleias legislativas de todo o país investigar os governadores. Contudo, há a perspectiva de, em havendo verbas federais, isso ser possível. Portanto, hoje à tarde, na instalação da CPI, essas questões deverão ser dirimidas. Eu queria só registrar, hoje eu vi um tweet, uma tweetada do ex-deputado federal paraibano. Na verdade, ele nasceu em Salvador, mas criou-se na Paraíba desde pequeno e formou-se na Paraíba, que é o ex-presidenciável do PV, Eduardo Jorge. Ele sempre militou na esquerda, foi deputado federal pelo PT, aquela primeira leva de parlamentares que o PT elegeu em São Paulo. Ele estava também no meio e ele está lançando o senador Tasso Gereissati, do PSDB, à presidência da República, na disputa presidencial, portanto, de 2022. Agora, ele acha que o vice deve ser indicado pela esquerda. É mais um cardápio aí para que isso dá possibilidade, segundo ele, de formar uma frente ampla contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, Décio. Boa tarde, meus amigos aí da bancada. E boa tarde especial, claro, para os nossos ouvintes, né, que muito nos honram com a audiência. Bom, para começo de conversa, eu tenho que informar que foi sugestão de Décio trazer Big Brother para esse universo político, fazer essa salada, essa mistura. Mas não só é ele que está fazendo esse link, né, essa associação
entre o que acontece no reality show e o universo todo paralelo da política. E já que estamos falando de Juliette, né, essa paraibana que está aí candidatíssima ao prêmio máximo do programa da Globo, a propósito disso, eu queria ventilar um artigo muito interessante que circula nas redes do nosso colega Josival Pereira. Pereirão, grande Pereira. Ele falando que Juliette promove aí uma espécie de divórcio entre o cidadão e o eleitor. Porque, veja bem, em qualquer roda de conversa, né, de Pereira, que você chega e tenta entender por que Juliette, essa paraibana arretada, se transformou na nova queridinha do Brasil, as respostas são praticamente as mesmas. Ela é sincerona, ela diz o que pensa, ela é fraterna, é generosa, é amiga, passa longe de mentiras, de complôs, etc. No paralelo político, essas mesmas pessoas, pelo menos majoritariamente, têm elegido políticos com perfis absolutamente distintos, né? Veja, eu não faço mistério a respeito do que eu penso do presidente da República e posso dizer que a maioria dos brasileiros elegeu uma pessoa de moral absolutamente duvidosa para os outros, porque eu absolutamente tenho certeza, né, de que falta ética mínima ao presidente da República, uma pessoa desonesta, uma pessoa mentirosa, né, está mais do que provado. Então, as pessoas que votam para deixar a Juliette por ser sincera, por ser honesta, por ser amigável, são as mesmas que votam num Bolsonaro mentiroso, escorregadio, que, enfim, é amplamente responsável por essa carnificina que está em curso no Brasil, né? É interessante esse paralelo que o Josival Pereira traça para a gente se debruçar sobre esse fenômeno, né? Como as pessoas conseguem distinguir ou conseguem ter manifestações absolutamente opostas quando o campo também é distinto. Ou seja, os valores que valem para o entretenimento não valem para a política. Isso realmente é um fenômeno bem interessante. E ainda sobre Juliette, nesse link, nesse paralelo que traçamos com o Marcelo Queiroga, vale dizer que o Queiroga tem pela frente, herda, né, uma herança bem maldita no Ministério da Saúde e tem pela frente a responsabilidade de responder na CPI, né, da Covid, todos os malfeitos do governo Bolsonaro, e me parece que ele tem uma postura, digamos, de agachamento mesmo. Ele está disposto a assumir todo esse ônus, já disse, para absolutamente a surpresa dos jornalistas que cobrem a cena política em Brasília, já disse que toda a responsabilidade é dele. Se Bolsonaro não usa máscara, é porque ele ainda não o convenceu a usar máscara. Então, a responsabilidade é dele, é toda dele, é só dele. Mas eu finalizo essa minha participação hoje repetindo a pergunta: culpado, se averbar culpado, responsável por esse estado de coisas é uma coisa, né? O que a gente quer saber, o que realmente interessa é: Queiroga vai conseguir resolver? Ou ele será o antagonista paraibano da Juliette? Vamos ter uma pessoa para nos orgulhar e outra para amaldiçoar. Por hoje é só. Até mais. 360 graus.